Hoje nós chegamos ao último capítulo da Confissão de Fé de Westminster, o capítulo 33, do juízo final. Você encontrará exemplares da Confissão de Fé que trazem mais dois capítulos, o 34 e o 35. Esses dois capítulos eles foram acrescentados em 1903 pela Igreja Presbiteriana Americana, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América, a PCUSA, que é a mãe da Igreja Presbiteriana do Brasil. A justificativa que a Igreja Americana deu para esse acréscimo é que, segundo ela, a Confissão de Fé não abordava dois assuntos, que é o capítulo 34 falando sobre o Espírito Santo e o 35 falando sobre o amor de Deus e as missões. E, segundo ela, esses dois assuntos não foram contemplados na Confissão de Fé, mas isso é um ledo engano. Conforme nos lembra o reverendo Ageu Magalhães, o capítulo 34, que fala sobre o Espírito Santo, toda a Confissão de Fé, em todos os seus capítulos praticamente, aborda a pessoa do Espírito Santo, falando sobre a ação do Espírito Santo na execução da nossa redenção. E com relação ao amor de Deus, ainda mais evidente em toda a Confissão de Fé, e também o nosso dever de pregar o Evangelho, de fazer missões, também é contemplado em vários capítulos, né, a nossa responsabilidade como Igreja de Cristo. Então esses dois capítulos, o 34 e o 35, não serão estudados aqui por nós, porque nós vemos que eles, além de tudo, especialmente o capítulo 35, ele vai contra a nossa teologia reformada e puritana em vários aspectos, não tanto pelo que ele diz. Ainda citando o reverendo Ageu Magalhães novamente, ele disse que não é tanto pelo que a Confissão de Fé, o capítulo 35 diz, né, mas o que ele não diz sobre a nossa fé é que acaba aproximando esse último capítulo da teologia arminiana. Então, nós não vamos perder nosso tempo estudando esses dois últimos capítulos, o 34 e o 35. Para nós, o último capítulo conforme está na Confissão de Fé original, o capítulo 33 do juízo final. Então vamos lá, vamos para esse último capítulo dos nossos estudos aqui na Confissão de Fé e, consequentemente, também é o fim do nosso curso de discipulado e de recepção de novos membros com base na Confissão de Fé de Westminster. Vamos lá, então? Algumas perguntas que nós abordaremos neste estudo são: o que será o dia do juízo final? Quando será? Como será? Quem será julgado nesse dia? Como a justiça de Deus será vista nos eleitos e nos condenados neste dia? O que quer dizer a expressão Maranata? Vamos lá, essas e outras perguntas serão abordadas nessa lição. No parágrafo 1º, nós lemos: Deus já determinou um dia no qual, com justiça, há de julgar o mundo por meio de Jesus Cristo, a quem pelo Pai foram dados o poder e o juízo. Nesse dia, não somente serão julgados os anjos apóstatas, mas igualmente todas as pessoas que tiverem vivido sobre a terra comparecerão ante o tribunal de Cristo, a fim de darem conta dos seus pensamentos, palavras e feitos, e receberem o galardão segundo o que tiverem feito, o bem ou o mal, estando no corpo. Vamos entender então melhor este parágrafo? Primeiramente, no parágrafo 1º, eu quero destacar que quanto ao dia do juízo final, Deus já o determinou quando ele acontecerá, e só Deus sabe. O Senhor Jesus Cristo deixou bem claro que quanto ao dia da sua volta, somente o Pai é quem o sabe, porque esse dia foi reservado para a glória do Pai. O Senhor Jesus Cristo não disse nada sobre quando esse dia será, justamente porque ele deixou isto reservado para a glória do Pai. Deus haverá de convocar a todos os seres humanos e aos anjos caídos a que compareçam diante do seu trono naquele dia. Nesse dia que ele mesmo já estabeleceu, e ele haverá de executar o seu santo juízo definitivamente. Na segunda parte do parágrafo 1º, nós destacamos que neste dia Deus ajustará a sua balança
de justiça e executará o seu juízo definitivamente sobre o pecado e sobre os pecadores, quer sejam homens, quer sejam anjos. Tanto homens que pecaram e caíram, toda a raça humana, né? No caso, também todos os anjos que caíram. Esse julgamento será geral e simultâneo, ou seja, no mesmo tempo todos serão julgados e receberão a justiça de Deus, a justa paga nos seus pensamentos, palavras e ações. Neste dia grandioso, o juiz supremo será o Senhor Jesus Cristo, que hoje é o nosso advogado supremo junto ao Pai. Você pode ver isso lá em 1 João 2, versículo 1. Mas a ele, Deus concedeu o direito de ser o juiz, né? Jesus Cristo será o juiz do mundo naquele dia. Neste dia, Jesus destruirá de vez os seus inimigos, o que não quer dizer que eles deixarão de existir, né? Como prega, por exemplo, a seita adventista do sétimo dia, com a sua teologia, o seu ensinamento do aniquilamento dos ímpios, né? Os adventistas creem no aniquilamento dos ímpios. Eles, os testemunhos de Jeová, creem que os ímpios serão aniquilados de vez. Não existe inferno. É muito importante você entender que, de fato, existe o inferno. E ele, ao mesmo tempo que o Evangelho apresenta a mais linda realidade, os céus de glória, também apresenta a pior realidade para a eternidade, que é o inferno. E aí, como você sabe que está diante de uma seita herética? Quando, por exemplo, ela nega a existência do inferno. Os adventistas são hereges, são uma seita herética porque eles negam a existência do inferno. É muito importante você ter em mente isso. Todo pecado haverá de ser severamente punido por Deus por toda a eternidade. Bem, quanto aos que serão julgados, a Bíblia é clara e diz que todos os anjos rebeldes e todos os seres humanos comparecerão diante do tribunal de Deus. E todos serão julgados nesse dia e haverão de prestar contas de cada pensamento, palavra e ação nesta vida. Tudo que nós fizemos naquele dia será prestado contas a Deus. Como nós vimos no capítulo 32 da Confissão de Fé, falando sobre as últimas coisas, né, da ressurreição, a doutrina da escatologia, né? Todos os que já morreram serão ressuscitados, com a diferença de que os crentes que já morreram, naquele dia serão ressuscitados com corpos gloriosos. Os ímpios que morreram, estiverem mortos naquele dia, serão ressuscitados com seus mesmos corpos com os quais morreram. Os que estiverem vivos, os crentes, serão transformados no abrir e fechar de olhos, e os ímpios permanecerão com seus corpos, os que estiverem vivos, permanecerão com seus corpos corrompidos. Né? E assim, então, todos seremos julgados. Os ímpios, que já morreram, eles também serão ressuscitados, mas não com corpos gloriosos. Essa é a sentença. Eles serão lançados com esses corpos pecaminosos, corrompidos, serão lançados por toda a eternidade no lago de fogo e enxofre. A base para esse julgamento será a justiça de Deus, bem como o seu poder de conhecer as coisas da forma mais íntima das mesmas. Deus não só conhece as nossas ações, Ele também conhece as nossas motivações. Por isso, Ele não julgará somente as nossas ações, Ele julgará também as motivações pelas quais nós realizamos cada uma daquelas ações que serão naquele dia julgadas. E aí cabe aqui uma pergunta em relação aos pagãos, aos ímpios que morrerem sem conhecer a lei de Deus. Muitos partem para a eternidade sem ter conhecido o Evangelho, sem ter ouvido o Evangelho. E aí? Serem condenados, eles serão condenados. Eles serão lançados no inferno. E aí alguém pode dizer assim, mas seria injusto eles serem lançados no inferno se eles não ouviram a palavra de Deus, não tiveram a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Como é então que eles podem ser lançados no inferno? Veja bem, ninguém é lançado no inferno por não ter crido na palavra de Deus, ou por não ter recebido a palavra de Deus.
Todo ser humano é condenado ao inferno, é merecedor do inferno, por ter nascido pecador. Nós somos pecadores. Todo ser humano merece o inferno, independente dele ter crido ou não nas Escrituras. Todo pecador merece o inferno porque ele é pecador. Acontece que os pecadores a quem Deus quis salvar, a estes Deus deu a oportunidade de conhecerem a palavra e de receberem a Cristo como seu Salvador. Porque é uma condição sem a qual eles não poderiam ser salvos. Eles tinham que ouvir a palavra e tinham que crer e receber a Cristo como seu Salvador. Por essa razão, então, eles são salvos. Os que são condenados pelo fato de serem pecadores. É claro que os pecadores condenados, eles passarão toda a sua vida recusando a salvação, negando a salvação em Cristo Jesus, rejeitando o Evangelho de Cristo. Isso aí é fato. Mas eles fazem isso por quê? Porque são pecadores. Então, vem a questão. Então, se uma tribo indígena nunca ouviu o Evangelho, essa tribo indígena vai para o inferno, então porque eles não são eleitos de Deus? Se foram para o inferno, sim, porque não foram eleitos por Deus. Mas se eles forem eleitos, Deus providenciará alguém para levar o Evangelho para eles, para que eles ouçam o Evangelho e por meio da pregação do Evangelho recebam a Cristo como Salvador. Pastor, mas não seria justo esse julgamento, porque se eles não têm a palavra de Deus, como eles podem ser julgados pelas ações deles? Lá em Romanos, capítulo 2, o apóstolo Paulo deixa bem claro que a lei de Deus ela foi inscrita no coração dos homens. Isso quer dizer que a pessoa sabe o que é certo e o que é errado. E o simples fato dela deixar de fazer o que é certo e fazer o que é errado, ou mesmo que ela não faça o que é errado, mas deixa de fazer o que é certo, ela já se torna pecadora e merecedora da condenação eterna. Então, veja aí, por exemplo, o que diz Lucas 12, 47 e 48 e Romanos 12, Romanos 2, 12 a 15, né? Os judeus que pecaram sob a lei, estando debaixo da lei, serão julgados pela lei, conforme Romanos 2, 12. Aqueles que viverem na disposição do Evangelho, como é o nosso caso, nós seremos julgados pelo Evangelho, né? Conforme Hebreus 2, 2 e 3 e Hebreus 10, 28 e 29. Os santos serão absolvidos, né? Serão absolvidos neste dia, mas não com base nos seus feitos bons, mas sim porque seus nomes se acham escritos no livro da vida, ou seja, o livro do amor eletivo de Deus, e com base em sua participação na justiça de Cristo, porque eles estão envolvidos pela justiça de Cristo, eles serão então recebidos na glória eterna. Seus feitos bons serão citados publicamente como evidência de sua união com Cristo. E a sua união com Cristo é a base da sua justificação. Naquele dia, quando as nossas obras forem reveladas, não para mostrar o quão bonzinhos nós fomos, o quão bons nós fomos nessa vida. As nossas obras serão reveladas naquele dia para mostrar que nós vivemos unidos a Cristo. Toda a nossa vida foi vivida na presença de Deus, unida a Cristo Jesus. E é por essa união com Cristo que nós seremos recebidos na glória eterna e receberemos a salvação eterna. Tudo é por causa de Jesus e não por nossa causa. Parágrafo 2, ele traz o seguinte enunciado. O fim que Deus tem em vista, determinando esse dia, é manifestar a sua glória, a glória de sua misericórdia na eterna salvação dos eleitos, e a glória da sua justiça na condenação dos réprobos, que são perversos e desobedientes. Os justos irão, então, para a vida eterna e receberão aquela plenitude de alegria e refrigério procedentes da presença do Senhor. Mas os ímpios, que não conhecem a Deus, nem obedecem ao Evangelho de Cristo, serão lançados nos eternos tormentos e punidos com a destruição eterna, proveniente da presença do Senhor e da glória do seu poder. Finalmente aqui nós vemos
o propósito desse dia, né, que é vindicar a glória de Deus e a honra dele, né, sobre os pecadores. Nos eleitos, a justiça de Deus será revelada em amor. Nos réprobos, a justiça de Deus será revelada vingando a sua santidade, que foi vituperada pelos pecadores. A manifestação de nossas obras por Deus serão um ato em que ele será glorificado, tanto como o justo juiz que condena o pecado, como o grandioso e gracioso Salvador, Deus e Salvador, que estendeu a sua mão, salvando e perdoando pecadores e conduzindo-os a si mesmos, né? Conduzindo-os a si. Então Deus tanto será glorificado na sua justiça, punindo os pecadores réprobos, como também conduzindo os eleitos à glória eterna. Assim a justiça de Deus será executada neste dia. A justiça de Deus em nós, eleitos, trouxe perdão. A justiça de Deus nos réprobos traz a condenação. Na segunda parte do parágrafo 2, nós vemos então o destino eterno dos crentes e dos ímpios. Os crentes desfrutarão da presença de Deus, da glória de Cristo, né? A presença de Cristo em sua glória nos céus, enquanto os réprobos sofrerão com a presença de Deus em juízo no lago de fogo e enxofre. Imediatamente ao juízo, os crentes serão recolhidos na glória eterna. E lá, galardoados por Deus, viverão perfeitamente livres de toda forma de mal, conforme Colossenses 1,12. E serão envolvidos em toda forma de bem-aventurança num grau incomensurável da bondade de Deus, ao passo que os réprobos imediatamente serão lançados no castigo eterno, onde sofrerão conscientemente. As figuras que o Novo Testamento usa para descrever o tormento eterno estão muito longe de expressarem a exatidão do que será de fato aquele tormento. Tão somente as figuras que o Novo Testamento usa para nos dar uma ideia, tem como objetivo mostrar-nos a seriedade do assunto. Toda a igreja cristã sempre ensinou que o castigo dos ímpios e o sofrimento destes serão eternos. Certos grupos heréticos têm ensinado que tal sofrimento não será eterno, com os seguintes argumentos, os quais nós também refutamos aqui. Alguns argumentos heréticos que dizem que o sofrimento não será eterno. Ele será por algum tempo, mas não será eterno. Nós vamos aqui apresentar alguns desses argumentos e contra-argumentá-los, mostrar a inconsistência bíblica desses ensinamentos. O primeiro ensinamento herético é que a segunda morte, expressa lá em Apocalipse 20, versículo 14, a qual os perversos se sujeitarão após a sua condenação no juízo, envolve a destruição total e absoluta do seu ser, ou seja, a aniquilação. Então, o primeiro ensinamento herético aqui que nós vamos rebater é da aniquilação dos ímpios. Os testemunhos de Jeová, por exemplo, a adventista do sétimo dia, eles creem que o ímpio vai ser lançado lá. Os adventistas. Os testemunhos de Jeová não acreditam em inferno, né? Mas a adventista diz que o ímpio será lançado no inferno e ali como uma vela que vai se queimando, vai chegar uma hora não tem mais vela para queimar. E aí vai deixar de existir. Da mesma forma o ímpio, ele vai se desgastando por um longo tempo, mas vai chegar uma hora, o sofrimento dele vai acabar, né? Isso é uma mentira. A refutação para essa heresia. As escrituras, porém, vêm nos dizer sempre e de forma consistente com relação ao futuro dos perdidos, como um estado de sofrimento consciente e de duração eterna. Nunca as Escrituras dizem que será temporário o sofrimento dos ímpios. O Senhor Jesus sempre deixa bem claro que será para todo o sempre, assim como será para todo sempre a bem-aventurança dos que estiverem com Cristo na glória. O segundo argumento herético diz o seguinte: as demais hipóteses pressupõem que, mais cedo ou mais tarde, Deus garantirá o arrependimento e consequente reforma e restauração de todos os pecadores, ainda
até mesmo do próprio diabo. Então aqui nós temos a heresia do universalismo, que diz que no final das contas, Deus até pode deixar a pessoa sofrer um pouco por algum tempo, mas ele vai salvar essa pessoa lá do inferno e falar assim, você já sofreu bastante, então venha para cá e tá tudo bem. Bem, para começo de conversa, essa heresia desmerece o sacrifício de Cristo. Põe o sacrifício de Cristo como uma coisa inválida, uma coisa sem sentido. Porque se Cristo morreu para salvar os eternos da condenação, salvar os eleitos da condenação eterna, então, se há para os perdidos alguma possibilidade de salvação, mesmo depois da morte, então o sacrifício de Cristo não teve tanta importância assim, não tem tanta eficácia assim. Ou melhor, não tem nem necessidade. Né? Agora, veja bem, segundo essa heresia do universalismo, né? Isso será o resultado da eficácia expiatória e purificadora de delongado sofrimento, ainda que temporário, ou através de outras influências morais que Deus lhes fará sobrevir no outro mundo. Em outras palavras, salvação pelas obras. A Bíblia, em momento algum, ensina tal verdade. A refutação, então, para essa ideia universalista. É preciso lembrar que o sofrimento, embora seja pagamento da culpa, não tende a purificar a alma da corrupção ou gerar vida espiritual no pós-morte. Quem for lançado no inferno, o sofrimento dele não o purificará. O sofrimento dele será resultado da punição que ele estará recebendo por causa do seu pecado. A expiação de Cristo e a santificação promovida pelo Espírito Santo são os únicos meios designados para conduzir os homens ao arrependimento e, deveras, os meios mais elevados possíveis a tal fim. Então, nada que o homem possa produzir por si mesmo poderá levá-lo a um estado de melhoria espiritual, de arrependimento e alguma virtude espiritual. Nós precisamos totalmente de Jesus Cristo e do Espírito Santo agindo em nossa vida. Fora da ação do Espírito Santo e de Jesus Cristo, não há nenhuma possibilidade de arrependimento para nós. Depois da condenação eterna, no dia do juízo final, não haverá qualquer possibilidade de restauração para os ímpios. E em parte alguma das Escrituras, especialmente em relação a Satanás, não há nenhuma possibilidade de restauração. Os que advogam essa heresia chegam até a dizer que até o próprio Satanás haverá de encontrar o perdão de Deus. Isso é mentira. Preste muita atenção a isso. Duas coisas que eu quero ressaltar com você. Primeiro, qualquer religião que negue a existência ou do céu ou do inferno é uma seita herética. Segundo, o inferno não é o lugar onde Satanás reina e manda, e Satanás impera e faz a sua vontade. Não. O inferno é o lugar onde Deus está plenamente presente em seu juízo, com sua justiça, exercendo o juízo contra os pecadores. Se há alguém que reina no inferno, esse rei é o Senhor Jesus. Não há um canto nesse universo, inclusive o inferno, em que Cristo não tenha posto os seus pés e dito, é meu. Tudo é de Jesus. E lá no inferno, eles verão a face de Cristo em sua ira contra o pecado. Pastor, mas Jesus irado? Leia Apocalipse. Alguns salmos messiânicos falam sobre a ira do Messias contra o pecado. E nos mostram que Cristo, a ira de Cristo contra o pecado é verdadeira, é real. E nós não podemos e nem devemos querer ver essa ira, porque ela será terrível. Queiramos ver o amor de Deus sobre nós, queiramos ver a face misericordiosa de Cristo e não a sua face de ira contra nós. O último parágrafo da nossa lição e também da confissão de fé diz: assim como Cristo
para afastar os homens do pecado e para maior consolação dos justos nas suas adversidades, quer que estejamos firmemente convencidos de que haverá um dia de juízo. Assim também quer que este dia não seja conhecido dos homens, a fim de que eles se despojem de toda a confiança carnal, sejam sempre vigilantes, não sabendo a que hora virá o Senhor, e estejam prontos para dizer: vem logo, Senhor Jesus. Amém. Este parágrafo ele trata tanto da certeza quanto da incerteza de que o dia do juízo final acontecerá. Quanto à certeza, não devemos jamais duvidar de que este dia acontecerá, pois quem fez a promessa foi o próprio Senhor Deus. Ele jamais faltou com uma só de suas promessas. Pelo contrário, ele cumpriu todas as suas promessas e com certeza cumprirá mais esta, pois esta é a última de suas promessas para nós no que diz respeito à nossa redenção. É a concretização, é o desfecho da história. É o desfecho da história da redenção. Com relação à incerteza de quando esse dia acontecerá, se refere ao fato de Deus não ter nos revelado essa data pelos seguintes motivos. Primeiro, conforme Atos 1:7, não é da nossa competência saber quando será este dia, pois ele foi estabelecido por Deus pela sua exclusiva autoridade. É lamentável que, de tempos em tempos, até mesmo homens piedosos, um exemplo desses foi Martim Lutero, que afixam a data da volta de Cristo com base em equações estapafúrdias quanto à afirmação de que este dia será em tal ou tal data. Por exemplo, a seita adventista do sétimo dia, nos seus primórdios, ela cometeu esse erro, né? Várias vezes ali ela cometeu essa gafe, né? Esse erro de ter marcado a volta de Cristo, né? Não só os adventistas, mas, por exemplo, mais recentemente, Valnice Milhones, né, a missionária lá da Igreja Nacional, acho que é isso mesmo, a denominação dela. Valnice Milhones, conhecida como conferencista e tudo mais, lá nos idos de 1990, ela afirmou que Cristo voltaria em 2007, isso mesmo, 2007. Colocou uma data, fixou lá, fez as contas e disse que seria em 2007. Para a infelicidade dela, o doutor Paulo Romero, pastor Paulo Romero, que é especialista na área de seitas e heresias, gravou, né, fez ali um videocassete, né, uma fita, e gravou a pregação dela. E deixou guardado, se 2007 vai chegar. Para não ter erro, ele esperou 2007 passar. E por volta lá de 2008, ele entrou em contato com ela e disse assim: e aí, o que eu devo fazer com você? Devo chamá-la de falsa profetisa? E agora? Como é que fica? Como assim? Não, você disse que Jesus Cristo haveria de voltar em tal dia de 2007. De jeito nenhum, nunca falei de tal coisa. Falou e eu tenho filmado isso, tenho gravado isso. E ela se recusou, ele fez uma cópia e mandou para ela, né? Isso para nos mostrar, irmãos, que uma coisa é desejarmos ardentemente a volta de Cristo e outra é cairmos no equívoco de dizer Ele está voltando. Nesses dias que nós temos vivido, volta e meia eu escuto alguém dizer: Jesus Cristo está às portas, Ele está para voltar, Ele está para voltar. Sim, eu também desejo. Desejo com todo o meu coração que a volta de Cristo se dê o quanto antes. Mas nós não podemos dizer que Jesus Cristo está voltando. Um hino que é clássico na hinologia evangélica, mas é uma heresia só. É aquele, o rei está voltando, né? O rei está voltando, o rei está voltando. A Bíblia não diz Jesus está voltando. A Bíblia fala que será no abrir e fechar de olhos. Quando eu digo Jesus está voltando, eu estou colocando o verbo voltar aí num gerúndio e dando a intenção de algo que está acontecendo como que em câmera lenta, né? Jesus está se levantando do seu trono e não, a Bíblia diz que será no abrir e fechar de olhos. Nós não devemos jamais marcar a data da volta de Cristo e muito menos dizer que
ele está voltando, porque ele voltará no abrir e fechar de olhos. Também destaco aqui que Deus não nos revelou o dia da volta de Cristo, quando será esse dia, mas somente que ele acontecerá para que os seus filhos mantenham-se alertas e nunca desenvolvam uma confiança carnal, isto é, confiem em si mesmos, mas somente na graça de Deus e nela perseverem, estando sempre prontos e desejosos de que Cristo volte. Observe aí novamente o que diz o começo do parágrafo 3º. Para afastar os homens do pecado e para maior consolação dos justos nas suas adversidades. O marxismo vai dizer que a religião cristã é um ópio que engana os homens, iludindo eles com a ideia de um paraíso, de uma eternidade, um paraíso. Olha, ilusão para mim é o marxismo, que tenta trazer esse paraíso para a terra por meio de uma vida, um socialismo inconsistente, de um comunismo que, a bem da verdade, só serve para enriquecer os governantes, os que estão no governo, mas a população na miséria, né? Mas nós não podemos esquecer que a nossa esperança está na glória eterna. A nossa justiça será feita no dia do juízo. A glória eterna será para nós a nossa vitória. Como alguém disse, este mundo será o único paraíso que os ímpios terão e o único inferno que a igreja sofrerá. Pense nisso. Devemos aguardar, desejar ardentemente a volta do Senhor Jesus. É certo que desde o momento em que Cristo voltou para o céu, a sua igreja aguarda o seu retorno. Infelizmente, muitos têm dito que tal promessa não acontecerá porque Jesus não prometeu voltar para buscar a sua igreja, mas sim de estar com ela até o fim. E estar com ela até que cada crente morra e parta para a glória eterna. O liberalismo, uma ala do liberalismo teológico diz isso, que Cristo não prometeu voltar, ele prometeu nos levar para si. Então, a volta de Cristo se dá não do jeito que nós esperamos, mas a volta de Cristo se dá quando cada crente parte e vai estar com ele na glória eterna. Isso eles dizem porque julgam que Cristo está demorando para voltar, pois já se passaram quase 2000 anos desde que ele prometeu. Pior ainda é o caso de outros que vivem numa paranoia, alegando coisas absurdas resultantes de uma interpretação equivocada das Escrituras, especialmente o livro do Apocalipse. Os crentes não devem se descuidar em momento algum. Devem viver uma vida santa e confiante na graça de Deus e no sacrifício de Jesus Cristo. Devem frutificar para a glória de Deus enquanto aguardam com ardente expectativa e intenso desejo a volta do Senhor Jesus Cristo. Um texto que é muito importante nós entendermos é 2 Pedro 3,12, que diz: esperando e apressando a vinda do Senhor, a vinda de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. O verbo grego speldo, que é traduzido aí por aguardar, apressar a volta de Cristo, apressando a volta de Cristo, o verbo speldo, lá no grego, significa desejar tanto, querendo que o que está longe venha o quanto antes. Os primeiros cristãos usavam a expressão Maranata, ora, vem Senhor Jesus, que ao mesmo tempo expressa a esperança da volta de Cristo, como também um anseio cheio de sofrimento, que sabe que somente a volta de Cristo poderá mudar a situação deles de sofrimento para uma situação de descanso, de vitória e de glória. Desejemos a volta de Cristo mais do que tudo. Ora, vem Senhor Jesus. Encerrando então esta lição, resumimos dizendo que ninguém, exceto Deus, sabe quando será o dia da volta de Cristo. Para este dia nós devemos nos preparar, isto quer dizer que nós devemos viver confiantes em Cristo e consagrados totalmente a Ele.
E também aquele que estiver firmado em Cristo não precisa temer este dia, pois não sofrerá o dano eterno, mas será recolhido à presença gloriosa de Deus. Lá em 1 João 4, 17 e 18, nós vemos que nós não precisamos ter medo do dia do juízo, porque o amor de Deus é aperfeiçoado em nós. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O amor lança fora todo medo. Então, não tenha medo do dia do juízo se você estiver em Cristo. Agora, se você não está em Cristo, se você não está firmado em Cristo, então você tem todas as razões para temer o dia do juízo. Não se esqueça das perguntas finais do Catecismo Maior. Pergunta 190. O que pedimos na primeira petição? Né? Está falando sobre a oração. Né? 191. O que pedimos na segunda petição? 192, o que pedimos na terceira petição, 193, o que pedimos na quarta petição, 194, o que pedimos na quinta petição, e 196, o que nos ensina a conclusão da oração do Senhor, a oração dominical. Né? Então, aí nós temos o desfecho também do Catecismo Maior. Memorize, com certeza, isso ajudará você a conhecer mais e mais a nossa fé. Encerramos aqui o nosso curso de discipulado e recepção de novos membros com base na Confissão de Fé de Westminster. Eu quero aqui encorajá-lo a algumas coisas. Primeiro, ler, estudar, memorizar e meditar na Bíblia Sagrada todos os dias da sua vida. Lembre-se de que a sua sobrevivência espiritual e o seu crescimento espiritual dependem disso. Meditar na palavra de Deus o tempo todo. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Em segundo lugar, quero encorajá-lo a manter uma vida de oração, pois a oração é um momento especial quando Deus nos faz compreender a sua palavra e a sua vontade. A oração está para a nossa fé, assim como a respiração está para o nosso pulmão. Pense nisso. Terceiro, quero encorajá-lo a ser zeloso pelo dia do Senhor. Lembrando que o domingo não é o final de semana. Domingo é o dia do Senhor, é o dia dele, dedicado para louvá-lo e estar na companhia dos irmãos, na comunhão com os irmãos em Cristo. Não se afaste da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Ela é vital para o seu fortalecimento, para a sua fé. Outro encorajamento que eu quero lhe dar é para afastar-se de lugares e companhias que desonram a Deus e não promovam o seu crescimento espiritual e nem incentivem, nem fomentem o seu amor por Cristo. Cuidado, seja um bom exemplo, seja uma boa companhia. Seja uma boa companhia até mesmo para as más companhias, mas não ande com más companhias. Ande com o povo de Deus. Ande com o povo de Deus. Outro encorajamento é que você mantenha a obra do Senhor sendo fiel no seu compromisso dos dízimos e ofertas, pois é através deles que nós mantemos a estrutura da nossa igreja, bem como socorremos os necessitados entre nós e apoiamos a causa missionária, a expansão do Evangelho. Busque a Deus, outro encorajamento é busque em Deus saber quais são os dons e talentos que Ele lhe deu para que assim você os aplique na obra do Senhor. Perceba o privilégio que Ele lhe dá de servi-lo através da sua igreja. Deus lhe deu dons. Ainda que você não saiba quais são ou quantos são, mas Deus sabe. Busque em Deus sabedoria, converse com irmãos sobre isso e disponha-se a fazer a obra do Senhor, disponha-se a obedecer a Deus. E por fim, você sabe que poderá contar sempre que precisar. Você poderá contar comigo. Sou seu pastor. Estou aqui para acompanhar você, para te ajudar, para te instruir, para chorar junto com você, para rir junto com você, mas para juntos servirmos e honrarmos a Cristo. Também você pode contar com seus presbíteros,
seus diáconos, os diáconos da nossa igreja, os presbíteros da nossa igreja. Nós estamos aqui para ver o seu crescimento espiritual. Isto é ser igreja. Que Deus abençoe muito a sua vida e que você entenda cada uma dessas verdades que ao longo dessas 33 lições nós tivemos, 34 aulas, ao todo, nós tivemos, que Deus assim esteja acrescentando ao seu coração e fortalecendo a sua fé. Não há nada melhor do que servir a Cristo, do que viver para Ele. A esperança da glória eterna é real e um dia estaremos com Ele na glória. Deus abençoe muito a sua vida.